Flávia, 1 ano já, hein? Setembro aí. Pois é, esse ano passou rápido e a gente já chegou nesse mês, no mês de setembro. Exato. Que é um mês muito importante na saúde mental, porque é um mês referência para a gente falar sobre o Setembro Amarelo. E o que é um Setembro Amarelo, Paulo? Setembro Amarelo é um mês muito importante. Não é balela, né? Tem muita gente que fala, pra que ficar fazendo... Mas é um mês que a gente trabalha conscientização e prevenção sobre o suicídio, que infelizmente no Brasil cresce, não só no Brasil, no mundo inteiro. E cada vez mais, infelizmente, as pessoas acabam indo para esse final trágico, fatal, que não destrói só a pessoa, né? Mas todas as pessoas que convivem ao redor. Infelizmente, é um final que é destrutivo para a família inteira, né? Sim, é verdade. E assim, quando a gente fala dessa questão do suicídio, né, que acaba sendo talvez tudo o que as pessoas mais temem na vida, é perder alguém por suicídio, ou o profissional também teme, mas isso acaba sendo muito mais frequente do que a gente imagina, né? Sim. Aqui no Brasil, 14 mil pessoas se suicidam por ano. Então, uma pessoa a cada 40 minutos. É muita gente. É muita gente. No mundo, 700 mil pessoas. Então, assim, é uma incidência que só tem aumentado. Pelo menos no Brasil tem aumentado. Sim. Mas, Paulo, o sofrimento da pessoa, assim, dessa situação, dessa crise toda que acontece, não para por aí. Tem todo um depois, um sofrimento enorme para a família que fica. E assim, como prevenir? Sim. Como que a gente pode estar pensando em prevenir um suicídio? Acho que o mais importante é a gente normalizar a questão que isso acontece, que isso não é uma frescura. A pessoa que ela acaba pensando, planejando, ou até cometendo, ou tentou e falhou, né, na tentativa, ela não está fazendo isso por uma frescura. Ela não está fazendo porque ela quer parar de viver. Ela está querendo tirar uma dor dela. Porque até você querer tirar a própria vida não é algo natural. O nosso cérebro ele é meio que programado, né, para proteger a vida. A gente tudo que a gente faz é querendo se proteger para viver mais. Só que a pessoa, quando ela está nesse estado, ela quer tirar aquela dor, ela não está pensando por si, né, Flávia? A pessoa tem várias reações químicas, Então, enfim, que acabam fazendo com que ela perca a noção, né, Então, Paulo, assim, o que seria esse estado? Eu acho assim, o importante dessa discussão hoje é o paciente entender que o pensamento suicida, a ideação suicida, vai muito, muito além de não querer viver apenas. Exato. Né? Por isso que é importante estar falando, verbalizando, porque tem como você procurar ajuda. As pessoas têm como te ajudar. Então, quando você fala que a pessoa está num estado assim, que é porque existe muita alteração nesse cérebro, um adoecimento grande. Tanto por conta simplesmente de uma predisposição mesmo, genética para o suicídio, que assim, vai entre uma vulnerabilidade na questão genética entre 30% a 50%. É muito alto. Quanto uma neurobiologia, né, totalmente ligada ao suicídio. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o suicídio não é uma questão só de querer ou não querer, mas envolve também questões biológicas, questões de adoecimento mental. Tanto que mais de 90% dos suicídios são de pacientes que, naquele momento, seriam diagnosticáveis como um problema de saúde mental, com algum transtorno psíquico. E poderia ser revertida a situação, poderia ser tratado, trabalhado. Isso, então eu acho que o importante aqui é a gente informar. Exato. Que não é uma questão de eu tenho o direito de tirar minha vida e você tem que respeitar. Que me entender. Que me entender. Exato. Mas é uma questão de que existe realmente uma alteração muito importante naquele cérebro, né, no funcionamento do cérebro,
e que existe forma de estar ajudando, Sim. né? Que é extremamente importante a pessoa estar procurando E ajuda. até quando eu falo essa questão, né, de normalizar, não de normalizar a prática, mas sim normalizar o fato que isso é real, que quando a pessoa ela fala, quando a pessoa ela mostra sinais, e não é aquela frase que muita gente diz, né? Ah, tá fazendo isso para chamar atenção. Ah, já falou isso uma vez e não aconteceu nada. Ah, sempre foi assim. A gente tem que entender que isso acontece, que muitas vezes a pessoa pode ter falado, pode ter tentado, mas é porque realmente foi tentativas, foram sinais que ela foi dando. Pelo contrário, né? Isso são sinais que as pessoas podem cometer suicídio. Então, a pessoa que já falou mais de uma vez, a pessoa que já tentou mais de uma vez, ela tem muito mais chance, muito mais risco de suicídio. E aquela frase, Flávia, que o pessoal fala assim: ah, quem fala que vai. Quem se mata não fala que vai se matar. É mito. A gente Não escuta muito isso, né? Porque a maior parte das pessoas que conseguem mesmo Tirar a própria vida. tirar a própria vida, normalmente são pessoas que já falaram ou já tentaram, né? A grande maioria. Outro fator de risco são pessoas que já têm algum transtorno psiquiátrico anteriormente, principalmente depressão, ou a depressão unipolar ou a bipolar, abuso de substâncias e de álcool, dependência química, né? Transtornos de personalidade, transtorno de estresse pós-traumático e esquizofrenia. Sim. Então, esses quadros são os mais relacionados a tirar a própria vida, principalmente o estado de depressão. E até a pessoa, quando ela tenta, ela planeja e não consegue, o quanto é importante o apoio da família e o acompanhamento e ajuda, até porque o fato até da própria pessoa não ter conseguido, isso gera nela, quantas vezes eu escutei, né? Eu fui fraco, eu sou tão ruim, eu sou tão fraco que eu nem consegui realizar, né? Eu sou tão incompetente que nem a única coisa que eu consegui planejar na vida deu certo. O quanto é importante também, né, Flávia? A pessoa que tentou, não conseguiu, ela ter esse acompanhamento mais próximo ainda, porque a tendência dela tentar de novo é maior ainda, né? Tem que ter um olhar muito atento para as pessoas que já falaram, ou às vezes, ou assim, sinais que a pessoa vai falando, né? Por exemplo, não vejo mais perspectiva na vida, não consigo ver propósito, minha vida está sem sentido, ou perdi a esperança, não vejo nada no futuro. Então, quando começa a ter, verbalizar, né? Principalmente emoções que a gente se relaciona à desesperança. Então, isso é um sinal de alerta muito importante para a família. Uma pessoa que começa a se isolar, uma pessoa que parece que começa a abandonar a vida. Já não se interessa tanto pelo trabalho, não se interessa tanto por amizade, não se interessa muito por estar saindo, não sente mais prazer nas coisas. É um outro sinal super importante de alerta, né? Sim. Então, assim, existem aspectos, né, que quando a gente está atento a uma pessoa que já tem alguma predisposição, já falou, então é super importante estar junto com ela, se apoiando, né, sem julgamento. Exato. Simplesmente estando lá, fornecendo esse apoio, esse acolhimento. E, principalmente, orientando essa pessoa a procurar tratamento psicológico e psiquiátrico, né? Procurar tratamento em saúde mental. Porque, às vezes, a pessoa está resistente, né, para procurar tratamento. Mas, aos poucos, ela convencer ela entender que existe uma saída, né? Tirar a própria vida não é a única solução, porque as pessoas começam a pensar isso que também. É a única solução. Que é a única solução. Que não tem luz no fim do túnel. Existe uma distorção no pensamento, principalmente de quem está depressivo, uma distorção que a gente fala para um lado negativo, disso, de começar a afunilar a forma como está pensando. Chegando um momento que ela acha que não tem outra solução. Sim. Mas ela está deprimida, ela está num estado patológico. Isso é uma coisa que ela teria que perceber, ou as pessoas em volta também ajudar ela a perceber, né? Essa luz para elas. Mostrar essa luz. E sabe o que eu acho que é importante agora, nesse Setembro Amarelo? A gente vive hoje numa sociedade onde está tão difícil a gente escutar as pessoas.
A gente tá numa vida tão corrida, trabalho, a gente não tem tempo mais para olhar nos olhos, para escutar, para perceber a pessoa que está ao nosso redor, que ela precisa de ajuda, que o comportamento dela tá diferente. Acho que a gente tem que estender esse Setembro Amarelo, que é importante, é um mês, mas estender pro ano inteiro, da gente começar a aprender a ouvir o outro, a dor do outro. E eu falo, quando eu falo do outro, é das pessoas próximas, porque são as pessoas próximas que vão perceber, que vão ouvir a dor, que vão perceber que tem alguma coisa diferente, você precisa de ajuda. E às vezes, só falar que precisa de ajuda não é o suficiente, principalmente quando você mora com a pessoa, você tá perto. Às vezes a pessoa não tem nem essa condição de raciocinar isso, né, Flávia? Às vezes você tem que realmente buscar essa ajuda para a pessoa, você tem que levar essa pessoa para uma, né, para uma ajuda médica. Tenho certeza de quantos pacientes que chegaram já para você que foram outras pessoas que te levaram, né? Porque a própria pessoa não tinha condição de perceber que ela queria, que ela precisava de ajuda, ou ela às vezes nem queria ajuda, né, Flávia? Sim, sim. E sabe, Paulo, se você me perguntasse na minha experiência clínica, é frequente as pessoas chegarem com ideação suicida, ou com pensamento, ou já com tentativas de suicídio? É bem frequente. Sim. É bem frequente. Só que a gente depois, tratando, ajustando o quadro de base deles, normalmente isso vai se diluindo e depois vai desaparecendo. Então é tratável. Muito. Mas é muito frequente, realmente. E muitas pessoas são trazidas mesmo por alguém e muitas pessoas vão falar. Não vou falar assim, só se você... É porque sempre a gente tem que perguntar sobre se a pessoa tem ideação suicida. Sim. Sempre. Só que tem pessoas que têm uma resistência de falar, mesmo que esteja há algum tempo já pensando nisso, né? Porque tem até uma questão moral, né? Moral, religiosa. estigma, Sim. vergonha de falar sobre isso. E assim, essa campanha é muito para... tirar esse preconceito da pessoa, esse estigma ou esse medo mesmo de falar sobre o que sente e o que está passando pela cabeça, né? Porque só assim ela vai conseguir uma ajuda. Exato. E não vai ir para um caminho... E é muito interessante porque quando uma pessoa ela chega e conversa no consultório, em terapia, eu acho que você percebe isso também. Às vezes, a dor dela é tão forte que ela acha que ela é um extraterrestre, né? Ou algo assim, só eu que sinto isso. Eu sei que a dor é única de cada um, mas ela acha que não tem uma solução, né? Assim, não, isso daqui que eu tô sentindo não tem solução, acho que nunca... Se eu falar pra alguém, vai me julgar. Vai falar que, sei lá, os pré-julgamentos que a própria pessoa tem. Eu acho que quando ela chega, só o passo de ela chegar e conversar, tanto na terapia, e eu acho que tem casos que tem que ser com o médico, além da terapia, acho que não tem como, né? Não, é só com a terapia. Só o fato dela expor isso já é um processo de cura, né, Flávia? Eu tenho certeza quantos pacientes meus, por exemplo, que já passaram com você, né, que comentaram comigo, falaram assim, nossa, só de ter sentado ali com a doutora e ter conversado com o médico, parece que eu já melhorei. Obviamente que a gente sabe que tem todo um processo, mas eu digo do acolhimento, né? Quando a pessoa ela é acolhida e a dor dela é entendida por alguém, isso já é uma coisa assim... E ela consegue verbalizar isso, né? Exato. E ela consegue colocar para fora. E como que a gente procede nesse aspecto quando um paciente vem e fala pra gente que está com ideação suicida? Sim. É uma situação assim que a gente analisa, né, o quanto... porque tem paciente que fala assim, eu já pensei em morrer, só que nunca teria coragem, porque eu tenho a minha filha, eu tenho meu pai, eu tenho, sei lá, Sim. meu cachorro, alguma coisa que impede ela de fato. Ou nunca faria isso porque minha religião não permite. Então, a gente percebe que ela tem um fator de proteção lá que, assim... protege realmente. Então, mas assim, se a pessoa fala, eu tô com uma ideação e eu já procurei, eu já comecei a pesquisar de que forma, já me imaginei, a gente começa a perceber que é uma situação um pouquinho mais... A gente sempre tem que chamar... A família. A família. E depois decidir com a família
quais são as condições dessa família em estar acompanhando essa pessoa, tendo um controle sobre isso ou não. Sim. Porque também, se não tem, aí é um caso também de internação. Porque a pessoa não pode ficar sozinha muitas vezes. Mas, de qualquer jeito, ela, nesse momento, quando ela está muito desestruturada, já pensando muito em suicídio, a hora que a gente pega esse recurso de fora, que é a família, ou até uma instituição, ela já... Pronto, eu não estou sozinha. Exato. As pessoas estão me ajudando a lidar com algo que eu não tenho mais controle. E a pessoa não tem mais controle mesmo, né? Então, assim, é um momento que talvez ela chegue e fale pra gente e a gente que tem que se movimentar para tentar ajudá-la, entendeu? Porque a própria família, ela não vai saber como fazer essa movimentação, né, Flávia? Porque a própria família, às vezes, fica perdida. Quantas vezes a família fala, o que eu faço agora? Como que a gente vai lidar com isso? Então, o profissional, ele precisa realmente, né, muitas vezes tomar a frente e falar, olha, é assim, 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 tem que fazer dessa forma. Porque a família, ela também adoece junto, ou ela precisa também desse acolhimento. Porque você imagina para a família a dor que não é de pensar que tem um familiar que não quer mais viver. Exato. Que assim, prefere não estar vivo. Muito dolorido isso, né? Ou a própria culpa, né? Nossa, como que eu não percebi que a pessoa estava passando por isso? Como que eu não me atentei? Porque às vezes foi no ápice de algo que a família percebeu. Então a família também precisa desse acolhimento. Sim. Também precisa de acompanhamento. Mas a família, ela tem que ser muito bem orientada para que, se esse paciente não for internado, que essa família fique extremamente atenta a esse paciente. Sim. Tanto no sentido de acolher, de apoiar, de estar lá presente 24 horas para aquela pessoa, mas também para ser um fator mesmo de vigilância, de dar a medicação, controlar o tratamento, né? Se a família não tem essa condição, então teria que se estabelecer uma internação psiquiátrica, né? Exato. É algo muito mais... não é só sobre um, né? É sobre vários. Então, acho que por isso que esse mês é tão importante. Para, como você falou, né? Quebrar esse estigma, trazer uma normalidade não do ato, mas trazer uma normalidade da dor. Que essa possibilidade existe da pessoa chegar a esse ponto de pensar que ela está suicídio, doente. que ela está doente. Existe muita alteração neurobiológica no cérebro do paciente com ideação suicida, né? Sim. Então, desde problema do eixo do estresse, lá, hipotálamo, hipófise adrenal, que aumenta o nível de cortisol e inflama, afeta áreas do cérebro, como também uma hipofunção da atividade pré-frontal, né, Paulo? O que a gente fala que que planeja e que organiza essa questão mais racional do cérebro. A questão da amígdala, que é a parte mais emocional, ela está super hiperativada. Olha o pleonasmo. Ela tá Mas acho que talvez ela esteja super hiperativada mesmo. Que ela está relacionada com as emoções mais básicas e mais sofridas, né? Que é o medo, a raiva. Então, essa região está bem ativada. Existe também alterações no hipotálamo, que é uma região importante de memória e regulação de humor. Então, assim, existem alterações no nível de serotonina, que normalmente está baixo, de dopamina também, que é o do prazer. E, assim, o nível de noradrenalina, que é o neurotransmissor que dá a adaptabilidade para a pessoa resolver, né, problemas, estresse. Isso também está alterado. Então, tem muitas disfunções no cérebro de uma pessoa que está com ideação suicida. Então, tem muita coisa para regular ali. Tem. Entendeu? Então, tem muita coisa para se fazer. Tem uma questão também de ter muitos marcadores inflamatórios mostrando. Então, que esse cérebro está com pouca neuroplasticidade, porque a inflamação altera tanto a sinapse quanto essa neuroplasticidade. Então, tem uma dificuldade maior de um cérebro para se recuperar.
Então, existem várias formas de estar cuidando dessa pessoa. Desde o apoio social, o apoio familiar, tentar ajudar ela a resolver o problema que às vezes está estressando a vida dela, que está deixando ela dessa forma, quanto questões médicas e psicológicas também. Sim. Né? E, gente, então, olha... tem muito caminho. Para você, né, que está nos assistindo aqui, para esse mês, traga isso pro teu coração. A Flávia acabou de falar, 90% dos casos, mais de 90% dos casos, eles seriam... não aconteceria o suicídio, né, Flávia? Sim. Se eles fossem tratados naquele momento. Que, assim, esse dado fala assim que mais de 90% dos casos de suicídio teriam transtornos mentais diagnosticados naquele momento. Naquele momento. Então, assim, a pessoa estava sobre com um transtorno mental. Com certeza. Que seria tratado. Que poderia ser tratado. E que se evitaria o final trágico. Sim. Outro dia eu estava conversando com uma colega e aí ela estava comentando, mas eu acho que todo mundo, quem pode interferir na decisão do outro? Eu falei assim, é um pensamento, mas se a gente pensar que provavelmente essa pessoa estava doente e que ela poderia se tratar, é mais uma questão de a gente conseguir falar sobre isso e orientar as pessoas do que simplesmente falar ela tinha direito a isso. E é outra questão, né, Flávia? Com todos esses dados que você acabou de trazer, a gente também tem que trazer a seguinte questão. Será que essa pessoa, neste momento, ela estava apta para tomar uma decisão? Porque, de verdade, os pacientes que eu já tive e que eles passaram por uma crise forte de tentativa de suicídio, eu cheguei a vê-los, assim, um dia depois e tudo mais... É nítido, visualmente nítido que ela não está ali apta para tomar uma decisão de qualquer coisa. Com certeza não. Tanto que ela está tomando uma decisão, né, imediatista, uma decisão que é de uma situação momentânea dela, mas que vai perdurar para o resto da vida dela. Exato. Entendeu? Sim. Ela não está conseguindo raciocinar naquele momento. Sim. Né? E que até pela nossa ética, né? O sigilo na terapia, ele é um dos nossos maiores valores. Porém, quando se há risco à vida, esse sigilo, ele pode e deve ser quebrado. E deve ser quebrado. Porque a gente sabe que a pessoa ali, ela não está apta para tomar uma decisão e existe um risco iminente. Então não tem isso daí, a pessoa tem o direito a escolher. Sim, nós temos direito a escolher quando nós estamos com as nossas capacidades mentais funcionando muito bem. Muito bem. E um suicídio, os estudos mostram que eles acabam interferindo, direto ou indiretamente, no número de 135 pessoas. Direto ou indiretamente. Cada suicídio leva agora, assim, de uma maneira intensa, um sofrimento inexplicável, assim, que pode levar a quadros psiquiátricos mais graves, como transtorno de estresse pós-traumático, um quadro de transtorno depressivo, um luto patológico, são as pessoas mais próximas, né? O familiar, os entes queridos, as pessoas mais íntimas das pessoas que se suicidou. Sim. E acaba sendo realmente devastador. E, Flávia, um número que eu vou trazer aqui, que eu não sei o número, né? Mas, assim, é algo que eu tenho visto. Por exemplo, o número de padres ou religiosos que estão tirando a vida. Teve alguns anos atrás, esse ano, teve um padre na Itália que eu até postei, que deu muita repercussão, e outros que foram recentemente, não só padres, pastores ou religiosos, que tiram a própria vida, porque são pessoas que às vezes cuidam muito do outro, que tem o estigma por exemplo, a depressão é falta de Deus, ou que acaba colocando isso como uma fraqueza de fé. Então, você vê que é algo que todas as pessoas estão suscetíveis a passar. Então, aí isso prova que é uma questão, talvez,
muito além do que um desejo simples da pessoa. Porque, assim, quando a gente pensa num religioso, ainda ele tem um fator de proteção, que é a religião, que é ainda maior. Sim. Né? Tem um psicólogo que eu sigo, né, ainda, e que é um psicólogo que eu tinha muita admiração por ele. Eu fiz um curso com ele, ele trabalhava com questões de administração de consultórios para psicólogos, enfim. E esse ano ele tirou a própria vida. E foi um choque, assim, para muitas pessoas, né? Por ele. E muitas pessoas, nossa, mas ele era psicólogo e tudo mais, né? Mas, assim, gente, ser humano. Qualquer pessoa, né? E na história dele, a mãe dele, e acho que entra até acho que eu vi a tia dele falando, e ela é psicóloga, psicanalista, e ela estava falando sobre a questão genética, que a mãe dele tirou, a mãe dele também tinha tirado a própria vida. A vulnerabilidade genética, o aumento da vulnerabilidade para um ato suicida, equivale 30% a 50% provavelmente possa ser genético. Sim. Entendeu? Então, assim, é um risco genético muito alto. Então, mostra, assim, o quanto que tem a ver também com fatores neurobiológicos e não só com... Porque, assim, o problema, talvez, o estigma maior que causa no suicídio é a questão de ser fraco. Sabe? Então, assim, é isso que as pessoas talvez não falem, não vão procurar ajuda. Porque vão falar assim, nossa, vão falar que eu sou fraco. Se eu falar que eu estou pensando nessa possibilidade. Sim. Né? Talvez, assim, pelo que você está falando, os religiosos, talvez, também tenham deixado de procurar uma ajuda. Porque eles não podiam ser fracos. Porque não podiam ser fracos e também. É tão difícil para quem cuida, muitas vezes, se permitir ser cuidado. Porque ficou tão acostumado a cuidar que tem dificuldade de pedir ajuda. Então, você que está aqui nos assistindo, se você está passando por algo, não tenha vergonha nem medo de estender as mãos. Não importa a profissão ou o cargo social que você tenha, porque isso não quer dizer nada. A gente sabe que nós somos seres humanos e existe uma camada muito mais profunda dessa persona profissional, social, religiosa, o que for que você tem. Nós somos seres humanos, ninguém está livre de nenhum mal no mundo, né, Flávia? Então, peça ajuda. Busque, fale, não tenha vergonha. Se alguém falar alguma coisa, não te acolher, não pegue isso como algo para você. Busque a ajuda de alguém que vai realmente te entender, porque existem pessoas sim que vão estender as mãos, que vão te entender, que vão te orientar, que vão tratar. Eu, a doutora Flávia, aqui nós somos provas vivas de pessoas, várias pessoas, né, Flávia? Que a gente acompanhou. Sim. Uma coisa que é interessante falar, eu tive já 2 pacientes que estavam em tratamento comigo e acabaram se suicidando. E é uma coisa, assim, super, super pesada para o profissional, porque a gente fica, né, com aquilo na cabeça, mas, assim... Infelizmente, nem toda a situação, né? Pelo menos eu não consegui dar conta desses 2 pacientes. Mas eu posso dizer assim que eu tenho mais de 20 anos de formado. E o número de pacientes que chegaram no meu consultório com pensamentos suicidas, ideação suicidas e que não cometeram suicidas... É muito maior. É muito, 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 muito maior. Então, assim, essa estatística acaba sendo muito mais baixa. Sim. E esses pacientes, assim, eram quadros bem graves, bem resistentes, que a gente fala, e tinha histórico familiar. Então, tinha um deles tinha 2 irmãos que se suicidaram também, e uma tinha uma tentativa grave de uma irmã, e o outro paciente que tinha esquizofrenia e suicidou, a irmã tinha suicidado também. Sim. Então, assim, é um contexto muito mais amplo do que um desejo de que você ser fraca, sim, é muito mais amplo o suicídio. Sim. Por isso que as pessoas precisam saber de tudo isso para procurar ajuda. Sim. Vai muito além de uma opção. Exato. Mas é isso, Flávia. O papo acho que foi muito bom, né? Foi muito esclarecedor. Posso falar de tratamento? Claro, ótimo.
Então, até para as pessoas saberem, como que a gente trata uma pessoa que chega falando que está com ideação suicida? Primeiro, essa atitude que eu falei para você, né? Essa ideação suicida, ela é algo realmente... É só uma ideação? Ela já está na tentativa? Vê a gravidade disso, para ver se a gente chama a família, ou se a gente interna, o que nós vamos fazer. Uhum. Mas em relação ao tratamento medicamentoso... Assim, a gente trata a doença de base. Se a pessoa está com um quadro de depressão bipolar, a gente vai lá tratar a depressão bipolar, ou a depressão, ou se é um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, dependendo se é uma pessoa que é um dependente químico, a gente vai tratar o quadro de base, né? Mas existem algumas medicações que hoje em dia são que a gente fala um pouquinho mais indicadas para as questões do suicídio. Um é o lítio, né, que nos estudos mostram que é o que tem mais evidência em relação a prevenir o suicídio, ou evitar o suicídio, mas em uso de médio a longo prazo, o lítio. E tem também a escetamina, que é um tratamento, né, uma infusão nasal, e que ela ajuda em horas, em poucos dias, já a diminuir essa ideação suicida mais aguda, mais iminente. Então, existem também formas mais específicas também, tá? Sim, muito bom. E a terapia? E a psicoterapia, tá? Que é fundamental. Mas, nesse sentido... de urgência aí, né? Outro dia me falaram uma coisa, não que era? Deixa eu lembrar. Que a medicação não deixa a bomba explodir. O tratamento psiquiátrico não deixa a bomba explodir. Mas a psicoterapia desarma a bomba. Exato. E eu achei, assim, muito interessante. Nesse momento que está quase explodindo... Tem que ser a medicação. Tem que ser, né, o tratamento medicamentoso. Mas aí, depois, para a vida dessa pessoa, para ressignificar tudo isso, para ela... Terapia. Melhorar, se restabelecer, tudo, a psicoterapia é fundamental. Quando eu tenho alguns casos, assim, quando chega na gravidade, eu falo eu oriento, né, a família. Eu falei, gente, nesse caso agora não é a terapia, agora é medicação. A terapia agora não vai fazer efeito nenhum. Agora não pode deixar o negócio explodir. Agora não pode deixar o negócio explodir. Não adianta a pessoa sentar aqui e querer trabalhar, até porque aqui dentro dela não tá funcionando. Não tá funcionando. Então, ela tem que estar medicada, ela tem que passar por esse momento dessa crise. Aí, a gente retoma ou a gente, né, volta à terapia como ela tem que ser. Mas agora é essa ação de urgência. Sim. Então, por isso que a psicoeducação para a própria família é muito importante, né, Flávia? Sim. Essa orientação. Mas é isso, Flávia. Muito bom. Flávia, foi ótimo. Foi ótimo, né? Acho que esse vídeo vai ser muito esclarecedor. E assim, deixar assim, realmente esse recado. Existe forma de você procurar e receber ajuda, né, em relação a pensamento suicida, ideação suicida. Existem vários recursos ainda. E assim, rede de apoio, vínculos fortes, confiáveis, é super importante. Então, fale a respeito, procure ajuda. Não deixa isso passar, não sofra sozinho, tá? Procurar ajuda é um ato de força, de coragem. Com certeza. Gente, não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho, comentar e também compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo aqui ele é informativo e ele vai ajudar a salvar muitas vidas, você pode ter certeza disso. Então, não esqueça de se inscrever aqui e o @surtadamente_podcast e também o meu @psipaulo_siqueira e o meu doutora Flávia Sano. É isso aí, gente. Beijão pra vocês. Beijão. Até semana que vem. Semana que vem.